Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Eu sei que esse é um tema que gera muita curiosidade, principalmente porque nós estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas estão sofrendo com transtornos de ansiedade ou preocupados em excesso com o futuro. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que a ansiedade é uma emoção derivada do medo. Quando a gente fala em ansiedade, a gente precisa entender que existe um ciclo de resposta a um contexto mais sintomas que causam mais respostas a esse contexto, que causam, por sua vez, mais sintomas. Então, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando do sistema límbico, que é a parte do nosso sistema nervoso responsável pelas respostas. Então, o sistema límbico ele vai avaliar o contexto e vai dar uma resposta emocional adequada àquela situação. Como a ansiedade é uma emoção derivada do medo, logicamente, quando o nosso pré-frontal ele avalia uma situação que ele considera perigosa, de um modo assim ilustrativo, ele manda uma mensagem para o nosso sistema límbico que vai gerar uma resposta biológica, né, para aquela emoção. Então, o medo está ligado à nossa necessidade de sobrevivência. Então, quando a gente tem um alerta, é óbvio que o nosso corpo vai sentir adrenalina e nós vamos ter duas respostas, que é a fuga e a luta. Então, quando o nosso sistema límbico manda uma mensagem para o nosso corpo dizendo que existe um perigo iminente, o nosso corpo começa a produzir hormônios, por exemplo, como o da adrenalina, para a gente se preparar ou para uma luta ou para fugir. Então, a gente vai sentir, obviamente, o nosso coração acelerado, o pulso acelerado, a gente pode começar a ter falta de ar, porque a gente vai ter a dilatação dos vasos sanguíneos. Então, esses sintomas, né, que a gente sente quando a gente está tendo uma situação muito estressante, ou seja, uma experiência de ansiedade, que muitas vezes não chega a ser um transtorno de ansiedade, que aí já é uma situação mais específica, é uma reação natural do nosso corpo. O que acontece é que nós estamos vivendo também um tempo de hiperestímulos, em que nós somos colocados em uma constante sensação de perigo, e não só um perigo físico, mas perigos emocionais. Então, como a gente está sendo bombardeado por informações, a gente está sempre preocupado com o futuro, preocupado se a gente vai conseguir alcançar as metas financeiras, se a gente vai conseguir ser o melhor possível no trabalho, nos estudos. Tudo isso nos faz estar sempre em alerta, querendo estar sempre sendo o melhor. É óbvio que essa hiperestimulação, ela vai causar uma sobrecarga. Então, muitas vezes a ansiedade que a gente sente, ela parte de um natural e começa a ser hiperestimulada pela própria relação que a gente vai construindo com a nossa rotina. Então, uma rotina equilibrada, ela é muito importante para que a gente controle a ansiedade. Porque a ansiedade, gente, ela é necessária. Ela é necessária para que a gente, por exemplo, em uma situação de perigo iminente, a gente sobreviva, né? Então, por exemplo, a gente está atravessando uma rua e de repente vem o carro. A gente precisa de um choque de adrenalina para a gente poder sair correndo. Mas o que não é natural? É a gente, por exemplo, ter uma apresentação de trabalho na sexta-feira e na segunda-feira a gente já está antecipando todas as possibilidades do que pode dar errado, né? Então a gente começa a pensar em qual vai ser a reação dos colegas, qual vai ser a reação do chefe, se você vai falar errado, e a gente vai criando um monte de cenários. E esses cenários, eles vão produzindo mais respostas. Por quê? A nosso pré-frontal vai ter aquela parte de visualizar esse cenário, mandar para o sistema límbico que vai produzir mais respostas, né, de fuga ou de luta. Então, por que muitas vezes quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue dormir? Porque o nosso corpo está encharcado de adrenalina, então a gente está pronto para sair correndo e evitar qualquer situação desconfortável.
Uma outra questão, gente, é que nós, seres humanos, a gente está sempre tentando economizar a nossa energia. A gente não quer passar por situações desconfortáveis. Então, quanto mais a gente imagina cenários desconfortáveis, mais a gente vai tentar fugir desses cenários, mais a gente vai procrastinar situações, mais a gente vai se culpar por essas procrastinações. E aí, gente, vira um ciclo vicioso de situações estressantes, respostas do nosso corpo, mais situações estressantes pela falta de resposta ou pela resposta em excesso que a gente teve com a ansiedade, e a gente não consegue sair desse ciclo. Então, como que a gente pode fazer para poder manejar situações de ansiedade? Sabe aquela história de que a gente é o que a gente come? A gente também é o que a gente pensa. E a gente pode controlar. Não é fácil, não é tranquilo, não é simples como, eu não quero estar ansioso, então não vou pensar nas minhas ansiedades. É óbvio que quando a gente está dentro da ansiedade, a gente não consegue controlar os pensamentos, mas a gente pode tentar, aos poucos, se lembrar de como é a nossa vida fora da ansiedade. Então, qual que é o primeiro passo para você controlar a sua ansiedade? Pesquise sobre o sistema límbico e sobre o sistema pré-frontal. Porque quando a gente está falando de reação ao medo, os próprios sintomas que a ansiedade causam na gente faz com que a gente sinta mais medo e mais ansiedade. Quando você entende o funcionamento do seu corpo, você consegue compreender o que está acontecendo e consegue compreender que aquilo pode ser controlado. Se você sabe que pode ser controlado, o seu medo ele diminui, porque a gente tem mais medo e mais reações ansiosas com aquilo que a gente não controla. Então pesquise sobre o funcionamento biológico do corpo humano para que você entenda as reações fisiológicas do seu corpo. Depois disso, a gente é o que a gente pensa. Se você já é uma pessoa ansiosa, evite, por exemplo, filmes com cenas estressantes, dramáticas e que te deixam para baixo. Evite músicas muito deprê. Evite diálogos em que você só vai vendo situações catastróficas no futuro. Então, tudo isso vai alimentando cenários extremamente catastróficos que podem fazer com que você tenha mais ansiedade durante os seus dias. Então, elimine aos poucos esses diálogos, esses conteúdos extremamente negativos. A segunda coisa que você deve sempre fazer, gente, é atividade física. Sim, parece clichê, mas a atividade física, ela te ajuda a eliminar os hormônios que promovem o excesso, de adrenalina, ou seja, de estar hiperestimulado, de estar extremamente em alerta. E isso vai fazer com que você fique mais relaxado. Tudo bem, você entrou numa crise ansiosa, você está querendo dormir e não consegue. Provavelmente o seu corpo já está hiperestimulado. Você vai ficar, por exemplo, na hora de dormir pensando que você tem que acordar cedo, pensando nas 1000 catástrofes que vão acontecer quando você acordar. Então, se você já está nesse ciclo, por exemplo, porque a ansiedade ela ataca muito quando a gente não está fazendo nada, você provavelmente não vai conseguir dormir naquela situação. Levante, faça um alongamento, tome um chá e vá se distrair. Quando você se distrai, o seu sistema de alerta diminui, você relaxa e provavelmente você vai conseguir dormir. Então é por isso que ansiosos têm muita insônia, porque você fica ali lutando com o seu corpo para conseguir dormir. Se o seu corpo já estiver encharcado de adrenalina, você não vai conseguir fazer isso. Levante, faça outra atividade e não uma atividade que te deixe ainda mais nervoso e ansioso, como filmes, que tem uma carga muito pesada. Assista então algo para te relaxar e você vai controlando ali até você relaxar e conseguir dormir. Estar com o sono em dia é muito importante para que todo o seu corpo funcione de uma forma equilibrada. E se você não está com a saúde física em dia, é muito difícil você também controlar a sua saúde psíquica e emocional, e vice-versa. Então, não descuide nem de um lado e nem de outro. Se você está numa crise de ansiedade, saiba que a primeira coisa que você precisa fazer é começar a respirar. Tenha em mente que, apesar de parecer que você não vai conseguir respirar, o seu corpo vai continuar te mantendo vivo. Tudo isso que você está fazendo é para que você esteja
vivo. Então você vai continuar respirando, mesmo que não, mesmo que aparente que não. Então continue respirando, respire devagar. Se você precisar de um auxílio de uma sacola, né, de um saco, é importante porque aí você visualiza o ar entrando e saindo. E essa visualização é importante para os cenários, né? Da nossa cabeça, da gente ver aquele ar entrando e saindo. Isso faz com que o nosso pré-frontal entenda que você está respirando. Então, respire, vai respirando devagarinho, devagarinho, e essa crise vai passar, ela vai diminuindo. Então, tenha o controle sobre o seu corpo. Quando você tem consciência do que está acontecendo com ele, você consegue ter mais controle sobre a sua ansiedade. Então, estude sobre sobre a biologia do seu corpo, sobre o funcionamento da nossa mente, sobre a sua rotina, aquilo que pode estar pesando, aquilo que pode estar criando cenários extremamente negativos e causando pensamentos ainda mais negativos. E quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente fica muito preso nos pensamentos. Então, você precisa ter respostas cognitivas. Por exemplo, você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas você fica pensando, eu vou ter que ligar o computador, eu vou ter que mandar esse e-mail e a resposta vai ser tal. E aí você se perde e não faz. Então, não pense nas possibilidades que vai dar errado. Começou a perceber que você tá pensando em cenários negativos? Coloca uma música alto astral, faz uma respiração e mesmo que você não queira, faça uma atividade por vez. Eu preciso mandar um e-mail. O que eu preciso fazer para mandar o e-mail? Eu tenho que abrir o e-mail no meu celular. Desbloqueei o celular, primeira tarefa. Abriu o e-mail, primeira tarefa. Escreveu o e-mail, segunda tarefa. Enviou o e-mail, você concluiu aquela tarefa. Então, automaticamente, quando você vai concluindo pequenas tarefinhas, você vai se sentindo melhor, você vai se distraindo, os cenários negativos vão se dissipando. Então, não fique refém dos seus próprios pensamentos. Você é o que você pensa. Se você só pensa de forma negativa, se distraia com o máximo de coisas que você puder, coisas positivas que te tragam algum tipo de conforto emocional para que você saia desse ciclo de pensamentos negativos que causam mais ansiedade. Gente, a ansiedade, falar sobre esse tema é algo gigantesco, né? Aqui, obviamente, eu não estou falando de transtornos específicos de ansiedade que precisam, né, de um tratamento específico. Eu tô falando sobre aqueles momentos da vida em que a gente está passando por situações de muito estresse, né, de muita preocupação, e que aí a nossa ansiedade natural começa a ser substituída por uma ansiedade nociva. Então, a gente é sim o que a gente pensa. Se preocupe com o que você consome durante o seu dia, com as conversas amizades e familiares que também influenciam a sua forma de ver o mundo. Preocupe-se em entender o funcionamento do seu corpo de forma biológica e psíquica. A gente tem muito conteúdo na internet e você pode pesquisar e entender do como funciona o seu corpo, o que está acontecendo com ele. Uma preocupação a menos vai fazer com que você tenha mais controle sobre a sua ansiedade, tá bom? Esse é um assunto que nós vamos voltar a conversar aqui no canal, de uma outra forma, né? Também falando sobre os transtornos, depois falando sobre como manejar de uma forma mais específica, protocolos, né, de manejo da crise de ansiedade. Mas se você está passando por crises constantes, procure terapia, procure uma pessoa especialista, né, um psicólogo, um psiquiatra, porque essa pessoa, ela com certeza vai poder te ajudar a passar por esses momentos com menos transtornos do que se você estiver passando sozinha. Ou sozinho. Eu espero que esse vídeo te ajude e que você consiga, ao entender o funcionamento do seu corpo, entender como as emoções funcionam, possa também entender o que está acontecendo com você se você estiver passando por esses problemas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!